cada dia que passa, as pessoas têm mais medo da violência. Os índices de criminalidade e as informações que chegam pelos vários meios de comunicação deixam a população apavorada. A banalização da violência e o crime cada vez mais perto de nós fazem com que busquemos meios de proteção e exigimos do Estado a sua responsabilidade. Hoje, alguns mecanismos são utilizados para a prevenção e solução de delitos. Um deles, as câmeras de monitoramento. Só na capital são mais de 1,5 milhão de equipamentos de olho na gente. Agora é lei a instalação de câmeras de monitoramento e vigilância em áreas com incidência de ocorrências policiais. Quais devem ser os resultados dessa iniciativa? O estar sendo observado a todo momento incomoda? Como isso ajuda o trabalho da polícia? Estamos recebendo no programa de hoje o deputado Jorge Atto, do PMDB, o autor da lei, capitão Flávio Fontana Ferraresso, ele que é porta-voz do Comando de Policiamento da capital, e João Fernando Cardoso, especialista em segurança patrimonial. Deputado Jorge, o senhor que é autor da lei, como seria esse sistema de monitoramento? Já há um trabalho sendo feito pelo governo, como esse projeto complementaria essa ação? Eu quero cumprimentá-la, Ana, cumprimentar o capitão Fontana e também o João Cardoso. Esse programa é extremamente importante, interessante, e eu quero dizer que esse projeto de lei vai inibir, vai diminuir a violência, acredito eu. Vai ajudar a polícia a elucidar os casos, vai fazer a prevenção, porque muitos desses marginais, sabendo que estão sendo monitorados, estão sendo filmados, vão diminuir talvez esses delitos que acontecem normalmente, porque a impunidade é que leva a gerar cada vez mais a violência, os assaltos e esse status quo que nós estamos vivenciando hoje. Eu acredito que essas câmeras, que já existem em algumas cidades, mas câmeras que os particulares utilizam, empresas, nós temos aqui na cidade de São Paulo, como no interior, mas nós temos hoje essa vontade do governo de fazer com que todos os locais que tenham maior incidência, e esse projeto exatamente trata sobre isso, de que esses locais sejam monitorados, quer sejam locais que tenham tráfico de droga, que tenha tido estupro, crimes, latrocínio, acidente de carro mesmo, né? Eu acho que são locais que a polícia, em convênio, até com empresas, com outras autarquias, tipo CET, até não sei se pode fazer, o CET até com as câmeras, né, que fazem lá o trânsito, podia fazer essa parceria. E um policial, lá num monitoramento em determinada região, ele pode fazer essa observação em vários pontos que têm incidência de delitos ou de acidentes e crime. E aí ele pode ligar para uma patrulha que está lá, uma viatura que está lá próximo daquele local, e fazer com que haja até a prisão desses malfeitores mais rapidamente, né? Porque até a vítima utilizar o 190 quando pode utilizar, e o 190 está congestionado, experimenta ligar para o 190, o que acontece? É muito difícil a gente ter a rapidez, a agilidade que tem uma câmera. Claro. Então acreditamos nisso e esperamos que isso dê qualidade de vida, diminuindo a violência. Olha, o que é interessante, João, a gente vê muito, eu gosto muito desses jornais sensacionalistas, eu gosto de polícia, eu gosto de ver o trabalho da polícia. E a gente nota que muitas vezes a polícia, ela precisa dessa ajuda. A gente viu o caso dos homossexuais ali na Paulista, ajudou a elucidar o crime. Outras situações, até assassinatos, o caso da cabeleireira que foi assassinada pelo ex-marido, existe uma câmera dentro do salão de beleza. Cada vez mais as pessoas físicas ou empresários buscam essa alternativa para garantir a segurança deles, ou seja, as câmeras de monitoramento dão mais sensação de segurança a quem tem esse tipo de equipamento? Oi, Ana. Oi, capitão, deputado Jorge. Sim, na atualidade, as câmeras têm agradado mais as pessoas no conceito de segurança. O que, na verdade, não pode trabalhar sozinha, né?
porque existe um detalhe que a gente tem que observar. Acho que o capitão há de concordar comigo. A câmera ela filma o que já está acontecendo. Sim. Ou seja, o crime já está ocorrendo. A intenção seria a prevenção disso. Trabalhar em sintonia com a polícia militar, enfim, para que esses lugares recebam o tratamento devido para diminuir o risco. Esse caso, por exemplo, da situação da cabeleireira, onde tinha uma câmera, a câmera registrou o homicídio. Sim. Mas havia antes alguns tratamentos de boletins de ocorrência, sim, né, medidas protetivas que não foram respeitadas. Exatamente. Etc. Então, existe, na verdade, um trabalho em conjunto, né? A câmera não vai trazer o resultado eficaz, ela vai ajudar bastante. Mas é uma das ferramentas que a área de segurança pode contar hoje. Naquele caso, não inibiu a ação, porque, na verdade, ele já tinha na cabeça aquela vontade de matar a mulher. Já. Com câmera ou não, ele iria cometer o crime. Sim. Mas existem estudos de que a câmera inibiria a ação de um criminoso? Ou seja, olha, nessa farmácia tem câmera, vamos naquela que não tem? Ou eles ainda não têm esse tipo de discernimento? Porque a gente vê criminoso até dando tchau para a câmera, né, deputado? Eu vejo esse assalto em pau. A padaria foi assaltada 65 vezes. Apareceu no Datena. E com a câmera e o criminoso olhando para ela e, de repente, ele nem aí. Acostumar também o comportamento do criminoso a esse tipo de monitoramento, porque, por enquanto, eu acho que ele não liga muito. É verdade. Justamente por isso. A câmera, muitos bandidos, às vezes, eles não estudam, depende do crime, depende do delito, né? Acontece muito daquele aventureiro que entra numa farmácia, às vezes buscando um recurso para manter o vício dele, em drogas ou algo parecido, e ele só vai perceber que a câmera está ali quando ele já entrou e já está fazendo a prática do crime. Sim. Né? Às vezes essa câmera não está sendo gravada ali, ela está mandando a informação para outro lugar. Né? Então, dependendo do crime, do risco, é que a gente diz que tipo de câmera que vai. A câmera, existem milhares de formatos hoje. Você vai encontrar uma câmera de R$100 a R$20 mil. Né? Agora a gente está falando da coisa risco. mais privada, né? No caso da questão pública, João, monitorar ruas, isso também para a gente garante essa sensação? Sim, sem dúvida, pelo seguinte. Quando a gente consegue observar o tipo da criminalidade que está ali, os modus operantes, fica muito mais fácil para se combater a criminalidade. Sim. Né? E aí a gente consegue diagnosticar a intensidade disso, qual é o tipo do criminoso que está afetando aquela área. E aí a Polícia Militar hoje já conta com equipamentos e viaturas, enfim, suficiente para, de repente, trabalhar algumas áreas. Mas existem muitas áreas que não têm esse tipo de assistência ainda. Sim. É precário. A quantidade de viatura é bem menor do que se Principalmente espera. Periferia, né? A gente vê talvez. muito centro da cidade, locais de grande aglomeração. Eu lembro que eu fui fazer um centro de monitoramento muito interessante, mas a gente via, capitão, só ruas que são realmente, que têm um grande movimento. Isso vai mudar? Ou seja, essa lei vai garantir que a periferia também tenha essa maior sensação de segurança, que as câmeras sejam instaladas em lugares assim mais escuros. A gente tem problema de iluminação na cidade. Sim, tem ruazinhas que você fala assim, não passa ali porque com certeza vão te pegar. E não tem uma câmera hoje. Essa iniciativa vai ajudar a essas ruazinhas perigosas terem também esse monitoramento? Olá, Ana, tudo bem? Realmente, isso aí já ocorre, né? A lei nova do deputado vem para ajudar o que a PM já está fazendo há alguns anos já. Nós temos hoje, na cidade de São Paulo, 353 câmeras da Polícia Militar. Só da polícia? Só da polícia. São 272 câmeras nas ruas de São Paulo e 81 nas marginais. Agora, como é que essas ruas foram escolhidas, capitão? Escolhidas de acordo com o número de ocorrências em toda a capital. Foi feito um levantamento pela Polícia Militar, do setor de inteligência e estatística da polícia, verificado onde havia o maior número de roubos, tanto roubos contra pessoas como roubos a veículos. Por que roubo? Porque realmente é uma ocorrência em que há o risco para a pessoa. Claro. Uma grave ameaça, o furto, já não há essa ameaça à pessoa. Então, verificado em cima de roubos e homicídios. Né? Então, como você perguntou, vai naquela ruazinha, na periferia, já tem
Hoje existem câmeras que tem em São Paulo espalhadas não somente no centro ou nas grandes avenidas. Nas marginais, foram as últimas que foram colocadas. Nós temos um total de 51 câmeras nas marginais, no Marginal Tietê e 30 na Marginal Pinheiros. Para que tipo de ocorrência nas marginais? Hoje a ocorrência é de trânsito, né? Na Marginal, Sim. basicamente, é ocorrência de trânsito. Né? Agora, por exemplo, nesse caso, que tipo de estrutura a polícia teve que fazer ao instalar essas câmeras? Ou seja, mudou o modus operandi da polícia aí, Sim. em algumas situações. Então, quando foi comprado essas câmeras, nós criamos um serviço de vídeo monitoração. Diferente do que o nosso amigo João estava falando, nós antecipa a ocorrência. As câmeras da Polícia Militar hoje, essas 353, é para policiar. Certo. Para antecipar, até porque a Polícia Militar trabalha na prevenção e na repressão imediata. Então, essas câmeras estão lá para prevenir. Então, nós temos policiais que ficam, dependendo do horário, que sabe que tem maior índice de ocorrência em onde está certa câmera, ela vai fazer a verificação daquelas imagens para ver se verificar algum indivíduo que esteja numa atitude suspeita, para mandar uma viatura para fazer uma abordagem, verificar o que está correndo de errado. Então, isso já ocorre. Agora, onde mais pode ajudar essas câmeras e as câmeras também particulares? Aí sim entra nas vídeos gravadas, imagens gravadas. Aí já foge da função da Polícia Militar. Vai para a Polícia Civil, que é a questão da investigação. Isso aí. Mas, por exemplo, conseguiu-se resultados positivos com essas câmeras? Ou seja, Sim. o número de ocorrências caiu? Caiu. E não só, como você também perguntou, o indivíduo sabendo que tem uma câmera vai inibir, não só no lugar que ele sabe. Muito pelo contrário, ele sabendo que tem câmera por São Paulo inteiro, que ele não sabe nem onde pode ser, já limita um pouco, o indivíduo já dá uma recuada e fala, putz, será que aqui estão me filmando? Isso já é um motivo que vai inibir ele de praticar o ato criminoso. Não necessariamente onde tem, ele sabendo onde tem a câmera. Claro, no começo, deputado, a gente até se sentia meio constrangido, né? Quem nunca, né, entrou no elevador e de repente mexeu no nariz, não sabia que estava sendo filmado. Hoje a gente já se policia mais. Acho que a sociedade já se adaptou a esse Big Brother, grande Big Brother que a gente vive hoje, deputado Jorge? Sim, já se adaptou. Sempre mudança de comportamento. É muito difícil numa comunidade, mas hoje, diante dessa violência que aí está, já todo mundo trata isso como normal, identificar. Por que tem que me identificar ao entrar num edifício, por exemplo? Eu não devia. E antigamente não fazia isso, e não precisávamos. Hoje tem todo um aparato, você tira foto e tal. Mas o que o capitão Fontana estava dizendo, e você também disse, que tem bandido, marginal e cara de pau. Ele olha na câmera e, às vezes, esse bandido pensa que essa câmera não está funcionando. Né? Ele pensa que essa câmera... Nesse caso, a questão da impunidade, né? A gente já entra em outra vertente aí. Além de achar que a câmera não está funcionando, ou se a câmera estiver funcionando, ele não vai acontecer nada com ele, porque não tem vaga no presídio, não vai acontecer nada, leva para a delegacia lá e vai ser solto. Se é menor, então, não tem nenhuma impunidade, não tem punição. Então, é esse sentimento que leva a nós gerarmos ou termos cada vez mais esse grau de violência que aí está, que nós não podemos aceitar. Temos que reagir. Temos que mudar essa situação. O senhor mora em casa ou apartamento? Eu moro em casa. A sua casa tem monitoramento? Tem. Tem monitoramento. Eu fui assaltado há 2 meses atrás. O autor do projeto da Moto Sem Garupa, fui assaltado na frente da minha casa, saí do portão, garupa de moto. E, infelizmente, eu estava reformando a minha casa e desligaram a câmera. Aí eu peguei a câmera do vizinho, né? Deu para ver a moto e tal, mas não tem aquela precisão. Então, agora, se nós tivéssemos câmera mais potente, certamente esse tipo de câmera que nós queremos instalar nesse convênio de particulares com a empresa estatal, empresa pública, o governo, dedicando isso, talvez nós tivéssemos pego esse indivíduo. Só que o garupa de moto estava com capacete, o piloto também com capacete, é difícil a identificação. Claro. Tanto é que aconteceu esse assassinato com o delegado lá na Vila Matilde, com segurança da Luau, da esposa do governador, e esses casos não estão sendo elucidados, inclusive da empresária Vanessa, aqui na Zona Oeste, né? Que é a garupa de moto que assaltaram e fica por isso, porque tem um capacete que é uma máscara, que dificulta a identificação. Mas as câmeras, em muitos momentos, podem ajudar bastante. Eu preciso para o intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero saber do João como é que a gente escolhe os locais
certos para a instalação dessas câmeras. E como é que os condomínios, ou para que os condomínios estão usando isso e que parcerias o governo vai fazer para aumentar esse policiamento? A gente volta já já. Voltamos com Agora é Lei, falando sobre a nova legislação que garante a instalação de câmeras de monitoramento em locais com alta incidência de ocorrências policiais no estado de São Paulo. Eu deixei aqui uma pergunta para o João. A gente está falando da questão do monitoramento privado também, porque a gente daqui a pouco vai falar sobre as parcerias que o governo pretende fazer para aumentar aí a segurança da população com esse monitoramento. João, como se escolher, né? Que locais são estratégicos para a instalação de câmeras, por exemplo, tanto em residências quanto em empresas? Então, normalmente, as câmeras são posicionadas de acordo com aquilo que a gente quer proteger. Né? É isso que vai dizer que tipo de câmera que deve ser aplicada para cada operação, para cada situação. Por exemplo, no condomínio, normalmente a gente vê no hall de entrada, né? No elevador e nas áreas mais sociais. Seria correto eu, como moradora, ter uma câmera própria para mim? Seria bom? Seria bom. Porque, na verdade, segurança, quando a gente está prevenindo, nunca é demais. Né? E quando você coloca uma câmera dentro do seu apartamento, ela vai cuidar muito mais quando você não está do que quando você está. Acontece que se a câmera é monitorada, essa que é a diferença que vale a pena ressaltar. Uma câmera, quando ela é simplesmente colocada num canto para gravação, tem muita gente que comete o erro, às vezes, dependendo do risco, ainda colocar uma câmera que é falsa, né? Uma câmera que não tem fim nenhum eletrônico. Achando que vai inibir de certa forma. Que é uma falsa sensação de segurança. Então, na verdade, quando a câmera é colocada num ponto estratégico e ela é monitorada em tempo real, como é o caso da Lei 15.518, né, do deputado, que visa justamente isso. Então, quando a câmera é colocada e monitorada em tempo real, obviamente, ela te dá condições de agir, ela te dá condições de tratar o risco e a ocorrência imediatamente, da forma mais rápida. Agora, quando a câmera é simplesmente colocada, as pessoas sabem que ali nada vai ser feito, que vai ser uma gravação para posterior investigação, que às vezes nem se conclui por falta de nitidez, o equipamento não colaborou, né? Às vezes não estava nem gravando. E às vezes ela é utilizada até para inibir determinados comportamentos funcionários, por exemplo, né? Muitos chefes colocam câmeras hoje em empresas para ver se o funcionário está produzindo, se não há desvio de mercadoria, né? De uma forma até de vigilância interna, né? Não na questão de entrar um criminoso. Até as casas particulares que monitora a criança, idoso, né? A cuidadora, né? Exatamente. Então, assim, como eu disse, para se ter uma ideia, há poucos dias atrás eu vi uma matéria a respeito de um senhor dentro de uma sala de brinquedoteca de um condomínio e ele chegou e viu a criança sozinha e começou a abusar dessa criança. Quer dizer, havia uma câmera no local. Muitas vezes as pessoas dizem, mas você vai colocar uma câmera dentro da brinquedoteca, qual é a finalidade disso? E esse foi uma ocorrência que justificou a colocação dessa câmera. Quer dizer, a mãe chegou a tempo, puxou as imagens, constatou a gravidade da situação e pediu auxílio policial. E se ele não houvesse a câmera, ele ia continuar atuando da mesma forma. Exatamente. Agora, eu falei sobre as parcerias, capitão. Existe uma predisposição, vamos falar assim, do governo em pegar ajuda externa, né? Ou seja, tanto de residências quanto de empresas. Como é que isso vai funcionar, na sua opinião? Sim. Como eu falei, a PM já tem as câmeras, né? E nós vamos agora fazer parcerias com câmeras também do Estado, ou seja, da CT, como o deputado falou, da SP Trans, do metrô, diversas outras câmeras que já vão ser incorporadas no sistema. Mas vai haver uma central aí? Porque Isso. aí vai ser quantas câmeras se fala? Então, já existe a CT central. 1,5 milhão. Já existe a central da PM, né, no Copom aqui de São Paulo. Existe a central da Segurança Pública e da Polícia Civil. Então, essas imagens, cada um vai ter a sua central controlando. Como já tem a central do metrô, que controla suas câmeras, a SPTrans também controla as câmeras dela, a CT. As imagens vão ser fornecidas
para o banco de dados da Polícia Militar, que é o projeto do governo, que todo mundo já viu por aí. Então, vai ser um conjunto de informações para formar um único banco de dados, para ajudar a polícia, tanto para prevenir, quanto posteriormente para remediar o crime. O crime. Já existe eu não sei se é programa piloto, projeto piloto, uma cidade fazendo uma parceria com empresários. Uma cidade que é São José do Rio Preto, se eu não me engano. Eu vi até a matéria, depois eu me corrijo aqui. Há também essa possibilidade de ter essa parceria privada, uma PPP, né, nessa questão? E essa é uma última fase da implantação desse sistema, que vai haver o convênio de empresas particulares ou de bairros que se fecham, como na Vila Madalena, que também estão fazendo uma central de monitoramento lá, para ceder as imagens para a polícia. Aí é um convênio que vai ser acertado com os particulares com a Secretaria de Segurança Pública. Isso funciona, deputado Jorge, na sua opinião? Com certeza. Há uma integração, né, entre todas essas empresas, secretarias, governo, a PM, e vai ajudar em muito. Por exemplo, se a PM tem 370 câmeras espalhadas pela cidade de São Paulo, na verdade, isso é um pinguinho, né, no oceano. É insuficiente. São Paulo, só a cidade de São Paulo é enorme, é muito grande. 370 não vai monitorar muita coisa, não. Só se tiver muita sorte. Naquele local tem um acidente, tem alguma coisa assim, tudo bem. Mas eu acho que, por exemplo, na Marginal Pinheiro, Ponte Cidade Jardim, a Ponte do Morumbi, nesses locais tem muito assaltos. Então, se essas câmeras forem colocadas lá, além de monitorar o trânsito, a polícia, quando vê um suspeito lá na Marginal, fazendo o quê? Certamente vão assaltar as pessoas que estão lá no congestionamento, eles assaltam mesmo. Toda hora é isso aí. Então, o que acontece? Vai lá a patrulha, a viatura, e prende esses caras, né? Então, no monitoramento, o cara já dá o sinal para a patrulha lá que está no viaduto Rebouças, por exemplo, já pega rapidamente esses bandidos. Agora, então ajuda muito. Claro. O que acontece com essas imagens, capitão? Como é que vocês captam, vocês guardam, vocês estudam, né? Depois que captam todo esse, vamos dizer assim, esse material, a PM senta, faz uma reunião, mostra o que está acontecendo? As imagens já são guardadas por um período, tem um centro de processamento de dados da Polícia Militar, onde é guardado essas imagens por um período. Por quê? Como eu falei, a gente atua na prevenção. Então, não há necessidade de ficar guardando por muito tempo essas imagens. Mas ela é guardada por um período, sim, no Centro de Dados da Polícia Militar. Quem pode se utilizar dessas imagens? A Justiça, a própria Polícia Militar. A pedido da Justiça? Isso. Numa investigação, o delegado precisar, aí ele pode fazer o pedido para a gente, não há problema. Ó, eu acertei, viu? É São José do Rio Preto, tem um projeto piloto, na verdade é um protocolo de intenção do governo, com 5 empresas de Rio Preto, que devem oferecer um serviço adicional, ou seja, o uso de câmeras, na verdade, fala-se aqui em bares e restaurantes. A gente teve a época aí, né, do arrastão em bares e restaurantes. Parece que o modus operandi já mudou, já foram para outro meio. Mas isso também é interessante, né, esse tipo de parceria, João? Sim, sem dúvida. O novo sistema que está sendo disponibilizado e aprimorado, ele é inteligente, então ele cruza informações. É um sistema onde não só as imagens de pessoas, mas reconhecimento de placas de veículos, né? Sim. Ele vai reconhecer isso, um veículo suspeito. Ele tem condições de, através de últimas letras... É um equipamento de última geração, João? É um equipamento de última geração. Na verdade, assinado pelo Bill Gates, né? Deve ser alguma coisa bem... Ele é utilizado em Nova York, na campanha que eles fizeram em Tolerância Zero. E pela primeira vez está sendo utilizado em outro estado, em outro país que não Nova York. Vai ser utilizado aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Então esse sistema ele tem a base de dados muito ampla, né? Em termos de câmeras são em torno de 6.000 câmeras que ele pode atender, que vai ser uma parceria entre CT, enfim... esses órgãos citados. Esses órgãos que o capitão acabou de citar com propriedade. Então, assim, esse sistema, ele reconhece até mais de 200 delitos e ele manda um alerta. Então, ele consegue reconhecer o delito antes que a polícia militar tenha que desprender tempo
para identificar se o crime está ocorrendo ou não. Antes Ele do já cometimento manda, do crime. ele já manda esse alerta antes do cometimento do crime Que ser coisa. concluído. Como é a Então, tecnologia? O sistema de monitoramento criminal. Isso. Ele junta os bancos de dados que a polícia já tem. Onde a De polícia vários tem, órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar. Civil, Militar. Nós temos o COPM, temos o Copom Online, tem o RDO, que é o Sistema Digital de Elaboração de Ocorrências. Tudo isso está unificado. E quando há uma ocorrência, vamos supor que já houve a ocorrência, automaticamente já vai as informações para o patrulheiro na viatura, né? Dizendo quais os indivíduos que mais roubam no local, naquele tipo de ocorrência, para onde que mais tem. Então, une todos os dados que tem na Polícia Militar ao momento que sai e informa quais câmeras mais próximas estão daquele local. Agora, por Em exemplo, a tempo gente real. está Em tempo real. Isso a gente está falando de um sistema que é perfeito, né? A gente ouvindo, eu como cidadã acho perfeito, mas as pessoas estão sendo preparadas para operacionalizar esse sistema? Está na fase de treinamento. Isso mesmo. Já um exemplo foi que na semana passada, que houve aquela reintegração no centro de São Paulo, que isso aí foi, Sim. todo mundo viu, uma mulher deu fogo no ônibus. Ela foi presa graças às câmeras que estavam lá e filmaram a pessoa, e a PM conseguiu resgatar a imagem, identificar e logo em sequência, através do sistema, localizá-la e prender. Então ainda está em fase de implementação, as câmeras da PM já estão, vão vir as demais câmeras e treinamento do pessoal. Vão ser várias fases, né, o programa? Isso, várias fases. Ele foi assinado agora, como o deputado falou, em abril de 2014, né? E tem um ano para ser entregue todas as fases. Agora, em outubro, vai ser uma segunda parte, né? Então, a primeira parte foi de entrega das câmeras, de treinamento já está tendo, e de tradução do sistema. Porque o sistema, como eu falo, da Microsoft é usado em Nova York. Então, muitos crimes que lá é feito para quê? É antiterrorismo. Então, estava voltado, né, para antiterrorismo. Aqui Sim. Não. Aqui está voltado para a segurança pública. Então, está sendo feita essa tradução da tipologia criminal, para poder entender quais são os crimes que mais ocorrem aqui na cidade, aqui no Brasil, no caso aqui em São Paulo, né? Para poder ele dar esse apoio realmente para os policiais na rua. Quer dizer, é um investimento que vale a pena, né, deputado? A gente sempre fala da questão do orçamentária, né, para áreas vitais como segurança pública, saúde e educação. Pelo jeito, a gente vai esperar os resultados primeiro. Vai ser excepcional, vai diminuir a despesa, vai ser muito mais econômico para o governo. Vai dar mais trabalho para os policiais, né? Vai dar menos, eu acho. Vai dar menos, vai fazer a prevenção. Por exemplo, ele tem vários objetivos. Se você pega... Quando eu fiz a lei seca, a lei fecha bar, a lei chamada lei do silêncio. Então, o meu objetivo qual que era? Diminuir o número de horário do funcionamento do boteco para não sair essas pessoas alcoolizadas dirigindo. Com as câmeras, aí pegaram o bafômetro, que é a lei seca, para fiscalizar. Mas não tem tanto policiamento para isso. Com as câmeras, você tem num determinado lugar que tenha vários bares, por exemplo, o indivíduo sai lá combaleando, entra no carro, já o monitor já avisa a viatura mais próxima e vai deter. Esse indivíduo está entrando combaleando num carro que bebeu, tomou todas, que vai provocar acidente, vai dar trabalho para a polícia, vai para a penitenciária, sobrecarrega tudo, médicos, vai ser muito mais econômico. Então, eu acho que essa lei, ela tem vários objetivos, que vai ajudar muito a polícia e vai inibir. Quando a gente trabalha com informações, fica muito mais fácil. E rápida. Do que e a rapidez, né? Além do que, isso com certeza vai inibir. Esse tipo de ação, sim, vai inibir a criminalidade. Porque ele sabe que em qualquer lugar do estado onde ele estiver, ele pode estar sendo visto em tempo real e ele pode ser preso antes que ele conclua a ação dele. Mas tem que ter uma informação, né? Essa informação é cruzada, na verdade. Quando ela chega para a Polícia Militar através de alerta, ela já está dizendo que houve um crime, tem um crime em andamento ali. Né? E ela pode chegar através do tablet, enfim, para a viatura de polícia mais próxima. Ela vai localizar essa viatura de polícia e já mandar a mensagem em tempo real. Outra coisa, Ana, o policial que está no monitoramento, ele tem uma experiência muito grande, eles sabem. Ele sabe... tem o feeling do policial, né? Não tem jeito. Né? O cara, igual o médico, quando o indivíduo entra no seu consultório, na deambulação, quando ele entrou as formas, já está levando a gente para o diagnóstico de qual doença que ele tem. E o policial é a mesma coisa. Então ele vê um carro, por exemplo, um carro com movimento suspeito, alta velocidade e tal, ele já focaliza a placa,
ele já vê de quem pertence, se esse carro foi roubado ou não, telefona para a viatura mais próxima e pega esse cara. Mas já tem algum estudo de redução de tempo de atendimento, capitão? Ou seja, a rapidez desse tipo de atendimento? Não, ainda não. Mas eles pretendem fazer Sim, isso? é um estudo até para a gente verificar o quanto está sendo útil, eficiente, a aparelhagem, isso. Mas ainda não tem um estudo ainda feito em cima disso. Quais são as ocorrências mais comuns nesses monitoramentos? Então, realmente é inibir mesmo a prática de roubo, né? Aí, por quê? O que o deputado falou, a ação da pessoa, do jeito que ela está, o policial que está monitorando isso aí, ele já percebe a atitude que a pessoa está tomando, que não é uma atitude normal, corriqueira de qualquer um que esteja passando. Ou está parado muito tempo num certo local e não sai dali. Suspeitas, às vezes de assassinato, o cara às vezes vai tocar. Aí é a hora que vê aquilo lá e aciona uma viatura para ir. Então, o que mais ela ajuda é a inibição de roubos, crimes, mesmo, nesse tipo. Furto, é mais, como eu falei, é mais difícil, não tem o crime. E homicídio, infelizmente, você já falou, quando a pessoa quer matar, não tem jeito. Não tem jeito. Ela passou agora, mas agora vai depois e vai. Mas se ela tiver, naquele momento, armada, e o policial não vir no monitoramento, ele conseguir observar essa pessoa lá, ou alguma coisa de volume, sua cintura, manda a viatura, pode prevenir também. Além do que o capitão Fontana falou, você pega, por exemplo, um assalto de uma moto. O indivíduo assaltou em tal praça, tal rua. A pessoa que está monitorando já percebeu que é assalto, ele vai seguindo essa moto, porque as câmeras estão integradas. Então ele sai, por exemplo, da Avenida Bosque da Saúde, da Cursino, está lá na Água Funda, daqui a pouco vai na 23 de Maio, e lá tem câmera, e ele consegue dizer à viatura, essa moto ela é rápida, ela é muito rápida, essa moto já está lá na 23 de Maio, e aciona a viatura lá na 23 de Maio. Eu preciso para o intervalo rapidinho, vou deixar uma pergunta aqui para o João, que tipo de outras ferramentas devem ser utilizadas em conjunto, claro, com o monitoramento para inibir a violência e garantir aí a nossa segurança. A gente volta já já. Voltamos com Agora é Lei, falando sobre a instalação de câmeras de monitoramento em pontos importantes da cidade, do estado de São Paulo, principalmente aqueles com maior número de ocorrências policiais. Eu deixei aqui uma pergunta para o João, que é especialista em segurança, exatamente que outros mecanismos, além das câmeras, podem ajudar tanto o trabalho da polícia, né, quanto a dar mais sensação de segurança para os cidadãos. Então, na verdade, a integração do sistema de segurança, ele consiste desde um sistema de alarme, tá? Para prevenir a parte perimetral de algum ambiente que ofereça risco, câmeras nas áreas externas, dependendo da situação, um condomínio, algum órgão público pode se beneficiar através de um controle de acesso informatizado, onde as informações ficam gravadas por muito tempo e qualquer ação ruim que for registrada ali pode ser detectada e registrada para que não ocorra novamente. Por exemplo, num condomínio. Alguém que tenha pichado e você tem a informação dessa pessoa, você consegue registrar essas informações e por algum motivo ele querer entrar depois no condomínio. Você tem como impedir que isso aconteça ou criar um sistema de alerta para que novas pichações não ocorram lá dentro. O João falou sobre repartições. Tem um projeto, ainda não é lei, infelizmente, do deputado Jorge, que fala exatamente da instalação de câmeras em repartições públicas, tanto nas áreas internas quanto nas áreas externas. Uma forma de garantir o patrimônio público e também o atendimento adequado, né, deputado Jorge? Seria mais um passo para... Daqui a pouco a gente vai ter uma lei para colocar a câmera dentro de casa também, né? Isso é interessante, mas a população já está colocando. Já está acostumando. Na minha casa tem, muitas residências tem. Tem. Porque é um absurdo. Você coloca dentro da casa e coloca na rua também, logicamente. Sim. Agora, o projeto nosso é colocação de câmeras em repartições públicas, né? Assembleia, por exemplo, e detector de metais, né? Às vezes você não precisa nem ficar revistando as pessoas. Mas o detector de metais ajuda. O que tem no banco, que tem algumas pessoas que querem tirar. Aí deixa exposto os funcionários do banco. Eu sou contrário a isso aí. Tem que colocar mais. Porque o detector de metais evita, inclusive, em escolas. Porque tem aluno que entra com a arma, atira na professora, atira no colega, né? Então, eu acho que as câmeras na porta de colégio é bom, porque tem gente vendendo droga até na porta de colégio.
Então, essas câmeras, esse detector de metais e outros instrumentos é fundamental. Eu acho que a polícia tem que fazer cada vez mais blitz com desarmamento. Tirar arma de marginais e bandido, porque cidadão de bem já não tem mais arma, nós não usamos mais arma. Quem usa é a polícia e marginais. Agora, um país, uma cidade que tem um marginal, infrator menor, 14 anos, 15 anos, Jardim Miriam, com metralhadora, no Palácio dos Bandeirantes, lá próximo, no Morumbi, e eu tenho lido isso na imprensa, é muito grave isso aí. Então, eu acho que tem que fazer convênio às polícias federais, estaduais, a PM, com as civis e tal, e fazer blitz todo instante, tirar a arma desses marginais e controlar aquilo. E aí eu fiz a lei seca, contra a bebida alcoólica, porque através da bebida alcoólica vai para o crack e o oxi e cocaína. Controlando esses dois pilares que sustentam a violência, nós haveremos diminuir bastante. Com as câmeras, com essa reestruturação das polícias, nós vamos organizar e ter qualidade de vida. Porque e economizando vai pagar melhor o policial, com certeza, né? Vai garantir mais equipamento. Faz a prevenção, são mais baratas e mais eficazes. Agora, a manutenção dessas câmeras são frequentemente danificadas, capitão? Não temos problemas de danificação de câmeras. Então, não temos nenhum registro dessas câmeras da PM terem sido danificadas até o momento. E elas têm uma manutenção frequente? É filmado. Então, você consegue filmar se alguém vai danificar e depende, depois né? Às vezes eles têm um modus operandi bem interessante. Mas até o momento, graças a Deus, não temos nenhum registro de vandalismo com relação a elas. E essas câmeras podem mudar de lugar ou elas são câmeras fixas? São fixas. Tem câmeras que rodam 360 graus e as mais antigas não rodam 360, mas elas são fixas. Podem, posteriormente, ser retiradas, mas não tem porquê, porque houve um estudo já para colocar lá. Então já havia problema no local. Se retirar, agora não tem mais problema, vamos retirar. Pode voltar o problema. Volta. Então a ideia é manter e colocar mais. Nós temos hoje em São Paulo 65 mil ruas, né? Em São Paulo. 65 mil ruas. Isso aí. Então você coloca, hoje tem 350 câmeras, com as que nós vamos pegar de metrô, que metrô não conta rua, né? Mas vamos para umas 2.000 câmeras, e daí com o apoio da iniciativa privada e demais órgãos junto, que cada um vai fazer o controle da sua câmera. Tem mais de 1 milhão e pouco de câmeras na cidade. Vão poder ceder para as nossas imagens quando houver algum problema. Então, aí vai estar mais policiado mesmo. Você fala 65 mil ruas, né? Você pega uma avenida Sapopemba, que tem quilômetros e quilômetros, longa, né? Não pode contar uma câmera ali. 100 câmeras seria pouco, pontos, né? Claro. Entendeu? Eu acho que a Ana Calimbe trouxe um projeto aqui para a Assembleia. Colocação de câmeras em ônibus, nas viaturas de polícias. Daqui a pouco vai né? Aí fica filmando, aí quero ver, diminui. Em ônibus, Vamos zerar a violência. Eu acho que ônibus é essencial para a questão também. Anda muito em locais, né? A gente viu as recentemente. Viaturas de polícias. Não, o tratamento de uma mal educada, aquilo não é nem cidadã, com a idosa, usando o assento da idosa. A gente tem outras situações que também podem ser detectadas com câmeras de monitoramento. Né? 10. Daqui a pouco, deputado, a gente está com a câmera na gente, né? Tem assim na testa, um olhando o outro. Usa, né? Se bobear, fica, hein? Que foi roubado tempos atrás. Que ele usava a câmera? E o policial que estava voltando do serviço acabou confrontando com um dos meliantes. Essa procura, João, quer dizer, né? O automonitoramento? Sim. Não tanto essa questão, né, que o capitão colocou, ela não é tanto com o foco da área de segurança. Sim. É mais para ele interagir com alguns internautas, enfim, mostrando o trajeto que ele faz, a velocidade, ciclista, contando a experiência do dia a dia. É que, sem que ele tivesse esse foco na área de segurança, ela acabou auxiliando e muito para a identificação dos bandidos, né, porque o rosto ficou nítido, a nitidez da câmera era muito boa, mas ele teve também a outra sorte, que era um policial que estava no trajeto e presenciou a cena e interagiu. Um outro capitão da Polícia Militar, retornando do serviço, viu, desceu, mesmo estando na folga, desceu e acabou havendo um confronto contra um dos meliantes, acabou baleando um deles, e o segundo foi preso posteriormente graças à câmera. A imagem. Foi reconhecido, saiu em todos os jornais, saiu em redes sociais e foi detido posteriormente o indivíduo. Agora, essa demanda, João, barateou o equipamento? Ou seja, hoje barateou é possível bastante. ter esse tipo de segurança? Bastante. Antigamente, quando se falava em câmera de segurança, a gente imaginava cifras altíssimas, assim. Sim. Hoje não, hoje a gente consegue encontrar câmeras dos mais variados modelos e para as mais variadas finalidades
por custos assim bastante pequenos, que partem aí de R$100 uma câmera interessante, podendo chegar a uns R$150, chegando até mais de R$20.000, como são as câmeras utilizadas pela Mas você tem que segurança ter um pública. certo sistema, né? Por exemplo, eu tenho uma loja, eu vou ter 3, 4 câmeras, eu vou ter no computador um programinha, Sim, sim. né? Esse sistema tem um custo maior. A gente está falando de Tem. câmeras, Tem uma preços mensalidade. individuais. E as Porque empresas também entra- estão fazendo esse Entra monitoramento, aquela condição né? de monitorar ao mesmo tempo, tá? Porque a câmera, ela Mas ela tem um empresas que custo. fazem isso. Por exemplo, eu tenho minha loja, você tem sua empresa. Eu posso ter a minha loja com monitoramento feito pela sua empresa. Pode. Com a distância, mesmo que fique a quilômetros de distância. Quer dizer, a tecnologia permite isso. Como é que funciona? Por exemplo, à noite você está monitorando a minha empresa. Entra alguém na minha empresa. Qual que é o papel de uma empresa de segurança privada nesse caso? Como procedimento, eles têm a seguinte ação. A câmera detecta a imagem, envia para uma central de monitoramento remota. Esse evento abre na tela do computador, ele consegue visualizar o que está ocorrendo. Ele tem os dados todos desse cliente através do banco de dados deles. E ele tem as ações que é chamar a polícia militar ou enviar uma viatura própria dessa empresa até o Entendi. local. Que normalmente nem sempre traz muita eficácia. Quando existe um roubo, por exemplo, em andamento, não é interessante você mandar uma viatura com um vigilante para o local. Ele não tem o treinamento Claro, até que tem um arriscado pra policial. Então o policial vai tratar esse risco e esse evento com muito mais eficácia do que um vigilante. Porque cada vez mais as pessoas buscam segurança, porque infelizmente, a gente pode até, a gente tem um policial militar, a gente não tem a segurança que a gente espera fornecida pelo Estado. Eu acho que agora o Estado está começando a querer nos dar essa sensação de segurança com esse tipo de iniciativa, né? Já tivemos uma ocorrência que entrou no nosso central de atendimento de operações da PM, que o indivíduo, o cidadão, proprietário da residência, ele estava nos Estados Unidos e por lá ele entrou no sistema, no computador, viu que estava indivíduos dentro da residência dele. Olha que maluco. E conseguiu acionar a PM pela internet. A polícia militar foi lá e prendeu os indivíduos dentro da residência dele. Ele mesmo não estando no Brasil, estando em outro país. Mas, viu, Ana, Oi. aquilo que você falou, o Estado tem que dar para nós a proteção, Claro. a segurança, que é um direito que nós temos. E o Estado negou isso para nós. Quando eu fiz a lei da moto sem garupa, ele vetou essa lei, que ia salvar muita gente, PM sendo assassinado todo instante, delegado, Saidia de banco, polícia civil, deputado. 62% sair de banco é garupa de moto. Sim. E admira a sobrecarga de vocês. Né? E o Estado negou isso. Agora eu estou entrando com outro projeto, que a gente está fazendo um estudo, de colocar chips na moto, no capacete do piloto e no capacete do garupa. Interessante. Então, vocês já entenderam, né? Depois vou explicar esse projeto, né, Vamos direitinho, falar numa nova mas oportunidade nós precisamos sobre fazer isso. todos os meios para que a gente possa buscar qualidade de vida, segurança, ajudar a polícia a fazer Claro. isso aí. E essa câmera é, na verdade, a polícia inteligente. Vai ser preventiva e vai ajudar todos nós buscarmos aquilo que nós desejamos. A gente quer a eficiência da polícia. A gente tem Sim. a melhor polícia, né, do país, na minha opinião. Homens, né? Que falta equipamentos, né, e dá condições de trabalho. essa a esses ferramenta. homens, E, né? a PM assim, aceita, está de braços abertos para essa ajuda da população. Eu acho que Claro. sozinho, nós estamos lá, é o nosso dever, a gente entrou para isso, só que é sempre bem-vindo essa ajuda também na sociedade. A gente portas na abertas. Eu verdade, queria hoje- dar a moto sem garupa para a cidade, para a PM, para diminuir Quem sabe? o trabalho. Quem sabe onde a gente Ainda consiga derrubar dê. o veto. Na né? verdade, existem equipamentos, não só câmera, mas também de alarme, Sim. enfim, que eles conseguem, você consegue receber a informação no seu celular. Entendeu? Hoje Então, em dia a não, tecnologia- não tem só a necessidade do monitoramento. Sim. Você recebe a informação e pode agir em tempo real com o risco. Olha, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas vou dar um minutinho para cada um dos meus convidados para as considerações finais. Eu acho que qualquer iniciativa é válida para garantir a segurança do cidadão que paga o seu imposto, né? A gente tem aí que ter essa contrapartida do Estado e também essa representatividade dos nossos parlamentares, para que com essas iniciativas a gente possa, sim, andar pelas ruas, sair para jantar, né, poder brincar com os nossos filhos. Então, eu acredito que a gente vá, sim, resgatar essa segurança nessa cidade como São Paulo. Quero agradecer, em primeiro lugar, o João. João, muito obrigado. O seu recado final. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer aqui interagir com vocês, capitão.
Ana, deputado, eu quero aproveitar para parabenizar a respeito da Lei 15.518. Eu acho que ela tem muito a contribuir, os resultados vão ser evidenciados com o tempo, tá? Assim que as câmeras começarem a atuar, a polícia começar a trabalhar em conjunto, obviamente esse risco cai bastante. A pergunta que eu deixo é assim, para a população de uma forma geral. A gente sempre atribui a segurança ao fator público, mas a gente sempre pode contribuir para a nossa segurança pessoal. Sim. E a gente costuma cobrar das pessoas isso, mas o que nós estamos fazendo para prevenir e aumentar a nossa segurança, a dos nossos filhos, a dos nossos pais, dos nossos entes, tá? Então, essa é a pergunta que eu deixo. E estou sempre à disposição, sempre que precisar. Vou pensar nisso. Deixa uma pergunta boa para a gente pensar, para a gente refletir. Capitão Fontana, muito obrigado. Ao seu recado final. Obrigado, Ana. Obrigado, deputado. João, prazer estar aqui também. E dizer que a Polícia Militar está 24 horas, nós estamos aqui para servir a população de São Paulo, né? E a gente espera realmente um retorno de vocês e ver o quão a Polícia Militar está 24 horas, a gente não dorme, né? Tem sempre um policial para te atender e estamos à disposição para que precisar. E quando forem acionar a Polícia Militar, até um aviso, né, para todos, ligar realmente quando for uma ocorrência policial, né? Procurar evitar trotes ou para saber números de telefone de pedreiro, infelizmente acontece. Então, usem a Polícia Militar realmente para quando houver necessidade. A gente agradece e está à disposição. E informem também a Polícia Militar sobre esses locais de ocorrências, né? Muitas vezes são ruas pequenas e a polícia não tem essa informação. Registrar o boletim de ocorrência. Registrar o boletim de ocorrência exatamente para ter uma estatística sempre, eficaz, eficiente da questão da criminalidade. Deputado Jorge, seu recado final. Eu quero agradecer as palavras do João Cardoso e também do capitão Fontana, Ana. Eu quero dizer que essa lei das câmeras complementa algumas leis que eu já fiz. Por exemplo, a lei seca que eu falei, né, que às vezes não tem fiscalização, essas câmeras vão focalizar o indivíduo combaleando, bêbado, entrando no carro. E vai também complementar a lei dos cruzamentos, vai estar monitorando crianças e adolescentes, né, que estão sendo explorados por mãe e pai de rua, também. E as câmeras vão demonstrar isso aí, para que essa criança não vá para a FEBEM, não vai para a Fundação Casa, não vai para o presídio, se a polícia não matar antes. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz que vai complementar outras leis, que no conjunto das minhas leis é a tolerância zero, que eu sonho em trazer para São Paulo, para o nosso país. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer ao João, capitão Fontana, deputado Jorge, quero agradecer a você, lembrando que a gente tem um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até lá.